O que é o Modos e Rotinas da Samsung? Como configurar ele? Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar essa nova funcionalidade e como deixar ela do seu jeito. O Modos e Rotinas é uma central, onde você vai configurar o seu celular para agir de formas diferentes de acordo com o que você vai fazer. E nela existem centenas, milhares de configurações que você pode personalizar. Eu vou mostrar aqui na prática algumas para você entender melhor. Para localizar o Modos e Rotinas, basta você vir nas configurações do seu celular e logo aqui nas primeiras configurações, onde está escrito Modos e Rotinas. Você toca nele e aqui já vão ter algumas dicas, algumas pré-definições para você configurar o Modos e Rotinas. E cá embaixo você pode adicionar o modo do modo padrão mesmo. Por mais que ele já esteja aqui dentre esses modos, por exemplo, o modo sono, você pode criar um modo sono personalizado cá embaixo em adicionar modo. Eu vou tocar nele. Eu vou criar um modo, pode ser, por exemplo, um modo para o meu trabalho. Quando eu estiver trabalhando, o que eu quero que aconteça? Então, para começar, eu vou selecionar um ícone e a cor desse ícone. Esse ícone vai aparecer quando esse modo estiver ativado, ele vai aparecer lá em cima na barra de notificações. Bom, para o modo de trabalho eu vou escolher esse ícone aqui e a cor azul. E vou definir o nome dele para trabalho. Eu vou apertar em concluído. Ok. O modo já foi criado, agora entra a parte de personalizar ele. Nessa primeira opção, onde está escrito ativar automaticamente, você vai escolher o que você vai querer fazer para ativar esse modo, como que ele vai ser ativado, a partir de que informação. Como é um modo de trabalho, você pode ativar a partir do horário. Exemplo, eu vou trabalhar de 8 da manhã até 4 horas da tarde. Então esse modo de trabalho vai ser ativado às 8 e vai ser desativado às 4. Pode também ser ativado através do local, se você determina a localização do seu trabalho, e aí, a partir do momento que você chegar lá, ele vai ser ativado também, mas aí vai ser independente da hora que você estiver chegando lá, qualquer hora do dia, ou por vários outros motivos também que você pode definir aqui. Eu vou tocar em ativar automaticamente. E aqui, como eu disse, onde está escrito período, se você tocar em cima, você vai definir o horário que esse modo vai ser ativado a partir desse local aqui, a hora inicial, que é quando ele vai ser ativado, e a hora final, que é quando ele vai ser desativado. E aqui embaixo você pode escolher os dias da semana que ele vai ser ativado. Se é esse quesito que você quer, é só você selecionar a hora e o dia da semana e apertar em concluído. Eu vou voltar para poder mostrar os outros modos também. Pode ser ativado também através do local, você pode tocar nele, e aqui ele vai escolher um local a partir dos métodos que o celular tem. Eu vou tocar aqui em escolher um local e ele vai abrir no Google Maps para mim. Ok. E aqui você vai localizar onde fica o seu trabalho. Você pode pesquisar na barra de pesquisa ali pela rua, o endereço. Vamos dizer, por exemplo, que o meu trabalho seja aqui, nesse ponto. Quando eu entrar nessa região, nessa área, ele vai ativar automaticamente o modo de trabalho. O único problema é que aqui onde está escrito raio, que é essa opção logo abaixo, você pode até diminuir, para ele ficar bem próximo do seu local de trabalho. Mas o problema é que o mínimo são 100 metros. Então, se você trabalha perto de casa ou o local de trabalho é um local onde você costuma passar muito mesmo sem estar trabalhando, ele vai acabar ativando sem você trabalhar, só de você passar nessa região. Então, 100 metros, que é uma distância mínima, pode acabar sendo uma distância muito grande, para alguns casos em específico. Mas nesse caso, você também pode optar por uma outra situação, uma outra configuração que pode reduzir esse raio, que é quando você estiver conectado ao Wi-Fi do seu serviço. O Wi-Fi ele já tem um alcance bem menor do que 100 metros. Provavelmente vai ser só ali no local do estabelecimento. Então, se o seu smartphone se conectar ao Wi-Fi do seu estabelecimento, então ele vai ativar o modo de trabalho. E é essa que é a opção que está aqui embaixo, rede Wi-Fi. Ele vai te ajudar a melhorar essa precisão. Nesse caso da rede Wi-Fi, para você configurar, eu acredito que você vai precisar estar no local, porque aí ele vai te pedir qual rede Wi-Fi que você quer utilizar, te mostrando as redes Wi-Fi que tem à sua disposição ali. Então, quando você tocar em rede Wi-Fi, tá ali, vai aparecer as redes Wi-Fi que tem por perto. Então, nesse caso, eu não estou perto da minha do trabalho, então eu não tenho como selecionar ela e mostrar para o sistema. No caso, isso eu só vou poder fazer quando eu estiver lá. Mas isso você pode configurar posteriormente. Você termina de fazer essas configurações, quando você chegar lá no seu serviço, você vai e adiciona a rede Wi-Fi pelo esse mesmo lugar onde você foi aqui. Bom, eu vou voltar e apertar em concluído. E pronto, aqui eu já mostrei para ele qual que é a condição para ele ativar o modo de trabalho. A condição é chegar no local onde há o meu serviço. E
Se eu quiser adicionar também a rede Wi-Fi. Se eu chegar lá e conectar ao Wi-Fi, então ele vai ativar o modo de trabalho. Mas existem também várias outras formas de você mostrar para o sistema que você está trabalhando. Várias outras formas de você ativar esse ou outros modos. Por exemplo, aqui é onde está essa última opção de condições. Condição. E aqui eu seleciono qual condição eu quero para poder ativar esse modo. Se eu conectar a rede Wi-Fi, se a intensidade do Wi-Fi estiver forte ou fraca, ele vai conectar. Isso não serve só para o modo de trabalho, mas também para qualquer modo que você quiser fazer. Eu vou dar outros exemplos assim que eu terminar esse. Voltando aqui, eu já dei a condição se chegar em determinado local. E beleza, a condição já foi dada. Quando eu chegar no local do meu serviço, ele vai ativar o modo de trabalho. Agora, o que vai acontecer quando ele ativar o modo de trabalho? Isso é o que você vai definir a seguir. Aqui ele já vem essas duas opções, não perturbar e restringir app. Eu geralmente não ativo não perturbar porque eu gosto de receber notificação ou ligação, eu quero saber se tem alguém me ligando, mas eu gosto de ativar o modo silencioso, para o meu celular não ficar tocando enquanto eu estou no horário de serviço. É só eu vir aqui em alterar configurações, e aqui você pode mudar o que você quiser enquanto ele estiver no modo de trabalho. Por exemplo, eu quero mudar o modo de som, eu quero colocar ele em vibrar ou silenciar. Significa que, enquanto eu estiver no modo de trabalho, ele vai ficar no modo silencioso ou no modo de vibração. Vou deixar no modo de vibração. Concluído. Quando eu estou no serviço, eu quero também que ele fique em economia de energia. Já que meu celular fica no meu bolso mesmo e eu não uso muito, então eu deixo no modo de economia de energia, ativado, concluído. Essas são configurações que eu costumo utilizar, mas você pode também alterar várias outras, assim do jeito que você quiser. Terminando de configurar do seu jeito, você aperta em concluído. Você tem também aqui uma última opção, que você pode trocar o seu papel de parede de acordo com o modo que ele tiver. Então, por exemplo, no seu modo de trabalho, você pode colocar um papel de parede que você quiser, enquanto em outros modos, outro papel de parede. Isso vai de acordo com o seu gosto. E pronto, você já cadastrou seu modo, agora é só apertar em voltar. Vou criar aqui um outro modo também que eu utilizo muito. No mesmo botão adicionar modo, eu vou criar um modo de jogo. E eu gosto muito para ninguém me perturbar enquanto eu estiver numa partida. Vou selecionar o ícone, pode ser esse daqui, né? Parece mais com o jogo. Vou selecionar o nome. E a cor pode ser essa mesmo. Vou apertar em concluído. E agora eu vou escrever o que vai acontecer. Qual vai ser a condição para ele ativar esse modo de jogo. Olha, particularmente eu não preciso dessa opção em todos os jogos que eu tenho. Praticamente em um só, que é o meu jogo competitivo, que é o que eu mais preciso, para que ninguém esteja me perturbando enquanto eu estiver jogando. Eu vou clicar aqui em ativar automaticamente para selecionar quando que ele vai ser ativado. E aqui eu vou selecionar aplicativo aberto, para determinar qual aplicativo que, ao abrir, vai ativar esse modo de jogo. Vou selecionar o jogo que eu costumo jogar, que eu preciso muito desse modo, Mobile Legends, esse aqui. Jogo competitivo, né? Qualquer notificação que aparece na tela aí já me atrapalha bastante. Tem que ativar a chavinha, é muito importante. E pronto, esse modo vai ser ativado assim que esse jogo for aberto. Eu posso também selecionar outros jogos, vou colocar aqui também, por exemplo, esses dois aqui. Então assim que esses 3 jogos forem abertos, ele vai ativar o modo de jogo. Ok, já dei a condição, agora eu vou mostrar o que vai acontecer. Vou aqui em alterar as configurações, vou deixar do jeito que eu gostaria que fosse, enquanto eu estiver assistindo o jogo, enquanto eu estiver jogando o jogo. Bom, para começar eu não quero notificações, eu não quero que ninguém me perturbe, então eu já vou voltar aqui e ativar o não perturbar. Então não vai aparecer nenhuma notificação para mim, na minha cara pelo menos, enquanto eu estiver jogando. Vou aqui em alterar configurações. Bom, eu vou colocar um volume específico que eu gosto para o meu jogo, volume mídia. Quando eu estou jogando no alto-falante do celular, pode ficar mais ou menos em 40%, dá para ouvir bem. Nos fones de ouvido eu vou deixar em 80%. E quando eu estiver conectado a algum dispositivo Bluetooth, pode ser em 30%, já que costuma ser um pouco mais alto. Aperto em concluído. Em alguns celulares também, dependendo do local onde fica o sensor de luminosidade, o brilho da tela pode acabar aumentando e diminuindo sem você querer, só de você estar tapando o sensor. Então eu vou adicionar uma ação aqui. Visor, brilho. Eu quero que o brilho do meu celular, enquanto eu estiver jogando, fique em 50%. Concluído. Pronto. Essas são as ações
que vão acontecer quando eu ativar o modo jogo. Então, o que acontece? Quando eu abrir qualquer um desses 3 jogos que eu selecionei, ele vai ativar o não perturbar, não vai ser chegar nenhuma notificação para mim, e ele vai ativar também o brilho no 50%, ele vai manter esse brilho, e vai também deixar o volume do jogo de acordo com o que eu gosto já, sem eu precisar mexer. Só de eu ativar o jogo, só de eu entrar no jogo, essas configurações já vão ter sido mudadas. Eu não vou trocar o papel de parede, porque enquanto eu estou jogando eu nem vejo o papel de parede. E quando eu saio já vai desativar o modo de jogo mesmo, então para mim tá tranquilo. Bom, já foi criado esse modo de jogo, posso voltar. E existem várias outras configurações que você pode criar para várias outras situações em específico. Isso vai determinar de acordo com você. É só você abrir, criar a situação, dizer o que vai demandar, o que vai dizer se esse modo vai ativar ou não e o que vai acontecer quando ele for ativado. Dessa forma que eu ensinei para você. Esses são os modos. Você pode vir aqui em rotinas também. E aqui em rotinas é um pouco mais simples. Você basicamente pode mesclar 2 situações. Se você ativa uma configuração, a outra também vai ser ativada ou desativada. Vou tocar aqui em mais. Por exemplo, se, aperta em mais. Vou aqui em Wi-Fi. Se o Wi-Fi estiver ativado, concluído, então, clico aqui, dados móveis. Nesse caso aqui ele está sem chip. Mas se tiver com chip, você pode colocar, se o Wi-Fi for ativado, então os dados móveis vão ser desativados. E aí você vai apertar em salvar. Nesse caso aqui no meu não funcionou por causa do chip. Eu vou colocar uma outra situação então. Adicionar o que acontece se. Vou aqui em nível da bateria. Vou colocar aqui igual ou acima de 90%. Concluído. Se a bateria estiver igual ou acima de 90%, então vou aqui em todas as ações. Proteger a bateria. Ativado. Significa que quando ele chegar no 90%, a carga vai ser pausada. Isso acontece porque o proteger a bateria já é uma opção que tem no Android, porém ele é limitado a 85%, entendeu? Você não pode aumentar isso para 90% ou diminuir para 80%, mas aqui no modo rotina você pode, desse jeito que eu te mostrei aqui. Bom, essa é só uma das funções, você toca aqui em salvar, você escolhe o nome, pode ser esse daqui mesmo, o ícone, e tá aí, nível da bateria é uma função que vai ser ativada assim que os 90% estiverem concluídos. Mas é como eu falei, tem milhares de opções, milhares de coisas que você pode configurar. Isso daí, só você fazer desse jeito, só que colocando os seus termos e o que você quer que aconteça. E é isso que é o modos e rotinas. São configurações completamente novas que você pode deixar do jeito que você quiser. Isso é uma coisa muito boa, uma novidade muito bem-vinda aí. E eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que tiver tido aí, você pode deixar nos comentários. No mais, se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei aí, se inscreve no canal se você quiser mais dicas também como essa. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço.